Quem é que tá aqui a primeira vez? Sério? Tu não quer trocar? Mas já teve que não tinha gente de ver. Tá muito perto. Não é teu nome, querida? Paulo. Paulo. E o teu? Ai, você faz todas as folhas lá no monte. Ah, sejam bem-vindos então, tá? Essa turma aí do Barulhão. Bom, pessoal, então tá. Então, para os novos, né? Francisco e Adriano, vamos nos apresentar, né? A Micaela já existe há quanto tempo? 2029. Depende se tu conta de Candelária ou se tu conta daqui, né? Bom, o nome Eu conto Micaelos era daqui. Antes não era Vai Micaelos. fazer. Eu só sei fazer a conta de Candelária. Outra conta. É a idade da minha filha. É, por isso que eu sei. O mais fácil. Estava inaugurando no dia que ela nasceu. Ano que vem faz 30 anos. Primeiro, segundo. Ano que vem faz 30. Então vai ser uma É grande sempre festa. um ano a menos que eu, então. Não, 2. Sempre 2. 2 a mais, quer dizer. Isso, pronto. Agora eu não vou esquecer mais. Então, pessoal, para vocês saberem, a matriz é aqui em Santa Cruz, tá? E tem filiais em Porto Alegre, Viamão, Venâncio, Farroupilha, Lajeado e São Paulo. E aqui que é a matriz, tá? Alguma pergunta? Ah, outra coisa, vocês podem perguntar o que quiserem, por favor, tá? Não precisa ficar acanhado. Não vai, é uma coisa que responder as coisas. Cadê o lugar perdido? Fugiu. Alguma pergunta, pessoal? Eu tenho, Chico. Opa! Na verdade, é um assunto que voltou num dia de atendimento que a gente estava conversando. Uma dúvida que o Lisandro trouxe sobre seres reptilianos e o tipo... sobre o tipo de evolução, se eles seguem o mesmo tipo de evolução que a gente ou é diferente, que nem tipo os anjos. Até eu tava na dúvida, eu não lembrava mais se os anjos tinham um limite ou se também é infinito dentro da questão deles lá. Daí eu também não soube responder. Anjos é uma Diferente, né? linha, digamos, né? Sim. De Os seres. anjos, onde é que são os anjos? Qual é a linha deles? Ah, Seres da natureza, né? Seres da natureza. os elementos. Tais. Existe dois tipos, elemental, a L, e elementar com R. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Elementar do bem, Os que são. Os Qual que é a podem diferença? ser- Vamos ter assim. Os elementares são os que a gente pode. Não são bons, tão bons. né? São seres muito primitivos, Isso, né, isso. em termos de evolução moral mesmo. Mas bota primitivo. Os elementais trabalham aqui, os elementares não. Eu faço essa distinção. O elemental são os espíritos da natureza que vão tendo. Tá, ele quer falar o pessoal. Não. Eles têm limite dentro da linha deles ou é infinito também? Não. Não é infinito. Não é infinito. O anjo não é infinito. É limitado, né? Então, O anjo é o limite? Sim. dentro Da coisa deles, né? Ó, Tá. então tem os gnomos, os doentes, os silfos, as salamandras, que mais fizeram, As que fadas. vão evoluindo em termos de tempo, Depois são anjos. e entram em anjo, arcanjo, serafim, e querubim, não sei o quê. Não vem com essa aqui. A Adri não entende passarinho, eu entendo. Daí, mais ou menos. Daí, o passarinho, não, bem te via. Mas é um passarinho. Tá, mas aí Não é? eu te digo qual é. Ah, Eu te tá. digo, você sabe. Aí planta também. Não sei o que, pra mim tudo é planta. Tá, então existe toda essa escala dentro da angelical, dentro da evolução angelical. Existem escalas. E a outra evolução que tem é a humana. Sim. Que é mineral, vegetal, animal e humano. E esses seres aí que, por exemplo, vêm aqui na Micaelos para trabalhar, esses seres bem diferentes, assim, que são tipo meio ET, meio... Eles têm a evolução como a nossa ou também eles já são outra linha? Não tem outra. Não tem outra, então. Não. É a mesma que a nossa, então. Só são seres diferentes. Formas diferentes. Formas diferentes, no caso. Sim. É que os corpos
a forma como o ser aparece, né? A gente conhece este corpício, né? Aqui do plano físico, que é a estrutura do corpo físico compatível com o ambiente do planeta Terra. A gente precisa ter esse tipo de metabolismo, ter esse tipo de, enfim, né, para absorver o oxigênio, para se alimentar do que tem aqui, etc e tal. Tudo é preparado para este. Tá, e um ser humano pode reencarnar em outros planetas? Pode. Com certeza. Não é nem comum isso acontecer. É muito frequente. Na realidade, a maioria de nós não é daqui. Eu não vou dizer a Ninguém palavra é daqui, maioria, uma né? grande parte não é daqui. Ninguém é daqui, né? Não, tem terráqueo. Como Que assim? começou suas primeiras. Tem seres que começaram suas primeiras encarnações, saíram do mundo animal superior como terráqueo. Entendi. E tem seres que vieram de outros sistemas. Então, em outros planetas, com outros, como é que se diz, né? Que o ambiente é outro, que a de atmosfera, de gravidade. pode ser um corpo físico diferente. Não quer dizer que ele vai ter aparência de animal, tá? Como aparece nesses filmes de, né? De Fantasia. como é que chama? Ficção. Ficção, né? E coisa. O quê? Não existe o Guerra nas Estrelas? Então, por favor, não. não é essa coisa assim, tá? Mas são corpos que podem ser diferentes. Tá? E essas aparências mais bizarras têm muito mais a ver com a evolução moral do que com a questão planetária, digamos, né? Ou o corpo, qual é o seu corpo original? Tem muito mais a ver com o corpo astral do que com o corpo físico, tá? Daquele espírito. Já foi dito, né, que acontecem algumas deformidades, que acontecem, né? Então alterações com aquilo que o espírito carrega, né? De defeitos, enfim, percepções, então pode se manifestar em como ele aparece. São alterações na sua aparência astral. Esse que é o ponto. Pode um teráqueo já vir evoluído ou como ele é bem primitivo, ele pode ter já boas atitudes, uma boa moral, ser já evoluído ou ele bem mais, sempre carregado com... Não, terráqueo não tem nada a ver com ser primitivo. Não? Não, eu não entendi. Ela quer dizer, acho que a primeira encarnação, Encarnação, como ser humano. ele pode já vir... Livro dos Espíritos pergunta sobre as primeiras vidas, o que eles dizem? O espírito é criado simples e ignorante. Simples e ignorante. O que quer dizer com isso? Tá? Ignorante porque ele é ignorante, não sabe nada. Simples porque ele não tem ainda nem defeito nem qualidade. Tá. Isso, olha aqui, ó, pessoal, presta atenção no que eu estou falando, é muito sério o que eu estou falando aqui, ó. Olha o que eu disse aqui, ele não tem defeito nem qualidade. Ponto. Ele tem qualidade sim, porque elas não estão em atividade, porque todo ser é divino. Ele não tem manifestação de defeitos e qualidades. Nem de qualidade, mas a qualidade é inerente a todos nós, porque nós somos centelha divina. É que nem aquela lance assim, da semente. Existe uma semente que ela é a semente do carvalho, por exemplo. A semente é pequena, o carvalho é gigantesco. Ela é o carvalho? Não, ela não é o carvalho. Ela vai ser o carvalho. Então, nós também. Nós, no início das nossas primeiras vidas, a gente vai traçando um caminho que vai depender muito das decisões que tu vai ter. O que é isso? Livre-arbítrio. Francisco, deixa eu fazer uma regressão aqui na conversa, porque tem pessoas que estão aqui pela primeira vez, né? Então, não sei até que ponto vocês já se informaram antes de virem, né, para o grupo de estudos.
Como o nome da casa é Fraternidade Holística, né? Micaelos, a gente estuda várias linhas, tá, da espiritualidade, espiritismo, budismo, umbanda, teosofia, catolicismo, né, evangélico, todas as linhas que tratam de religiões e filosofias, enfim, podem trazer contribuições, né, para nossa compreensão sobre o ser humano, sobre a evolução, sobre o mundo espiritual. Quem define isso são os mentores, né, os mentores da casa, que dizem como a gente vai utilizar esses conhecimentos. Tá? Mas, além disso, tem um conhecimento, né, que foram os mentores mesmo que passaram para nós por mediunidade. Né? Então, que é a Logosian, a filosofia Logosian. Então, muitas coisas que a gente vai estar falando aqui fazem parte da filosofia Logosian. Talvez vocês não tenham escutado falar em outros lugares, né? Porque a gente não tem esse alcance, tá? Mas é isso. Na grande maioria das vezes não faz muita diferença o que se estuda numa linha ou na outra, porque muitas vezes diferentes filosofias ou linhas religiosas falam do mesmo tema com nomes diferentes, né, explicam um pouco de uma forma diferente, mas no fundo querem transmitir a mesma coisa, tá? Então, isso que a gente falou, né, da evolução humana, da evolução dos gnomos para anjos, por exemplo, é da nossa linha da filosofia Logosian. Tá? É passado também, né, que a evolução, então, do humano é de começa tendo a experiência como mineral. Todo espírito, quando é criado, ele vai primeiro ocupar um corpo mineral, depois um corpo vegetal, depois um corpo animal e depois vai chegar, então, a ser realmente, né, a ter o corpo humano, tá? De forma bem resumida, né, para vocês, para a gente embasar e para quem não lembra, relembrar, né? Então isso tem lá os tempos que são milhares de anos, né? Não é uma coisa rápida, mas ao longo dessa experiência do espírito, tendo contato com essa, né, no plano físico com esses corpos, né, e as relações que se estabelecem com outros seres, vai havendo uma expansão da consciência. Então não é que o espírito é criado hoje e amanhã ele já começa a exercer o livre-arbítrio. Ele vai experimentar, né, a vida no plano físico também com outros seres, né, com outros espíritos, e vai expandindo a sua consciência a ponto dele poder exercer o livre-arbítrio. Tá? Essa é a progressão, né? A consciência vai se ampliando. Então, talvez a gente consiga entender melhor isso quando a gente olha para os animais, né? O pessoal diz, bicho não pensa, né? Enfim, né? Não sabe o que está fazendo, etc e tal. Mas a gente vê diferenças, né? Entre os animais, cachorro, gato, enfim, eles têm a sua, né, personalidade. De alguma forma a sua personalidade. Tem coisas que não são só do instinto, né? Que tem algumas reações, ou seja, esses espíritos que estão habitando, encarnados, né, nesses animais, que eu ia falar incorporados, encarnados nesses animais, eles vão desenvolvendo as suas emoções, as suas reações, enfim. Então isso já
é algo, né, que vai sendo, de alguma forma, vai ficando nesse espírito para quando ele for exercer também o seu livre-arbítrio. Então, é bem importante, né, o jeito que nós tratamos os animais, né? Porque nós estamos depositando uma experiência positiva ou uma experiência negativa para esse espírito. E assim se aplica a todos os outros seres vivos, né? Então, desde o nosso meio ambiente aí, que estamos vendo, né, o seu adoecimento. Agora, sim, mas agora nesses últimos eventos, né, são sintomas, né, de um adoecimento do planeta, né, por tudo que vem sofrendo. E a mesma coisa, então, em relação aos animais e às pessoas, né? Posso fazer uma pergunta? Eu vou te perguntar. Pode. Isso aí não é explicado na Bíblia ou outra coisa parecida, nada? Não, O que está falando da Bíblia? dessa maneira, né? Dessa matéria aí que a Ari falou, essa evolução vegetal e... Não. Isso não existe em lugar nenhum. Na Bíblia não, mas Na teosofia. A teosofia fala. Na A teosofia fala. O Espiritismo cita alguma coisa também, os irmãos menores, mas não é tão específico, tão explanado. E a teosofia fala bastante. Não só a evolução do mundo vegetal animal, como também a formação de um planeta, de um sistema, de uma galáxia, que ela é formada antes no plano espiritual para depois se manifestar nos planos. Há uma criação desde o plano astral, mental, etc., para chegar a um planeta. Até isso, de uma preparação. Uma criação mesmo, criação do planeta. Eu quero dizer a vocês o seguinte, ó, o YouTube está cheio de coisa, eu tenho... Isso que eu estou falando para vocês é um pouco perigoso. Está cheio de coisa, novidade. Mas só presta atenção, é muito importante. Porque quem não gosta muito de ler, e a leitura é legal, mas ela é um pouco lenta, no aspecto, tem que pegar um livro específico. O YouTube te traz coisas muito legais, mas perigosas. Porque nem tudo que está falado ali é verdade. Por exemplo, tem um canal de experiência, Paranormal Experience. Que os rapazes estão ali, mas só recebem muitas pessoas que não existe um filtro ali. Eles não vão assim. Para quem que eles vão perguntar? Aquela criatura está falando alguma coisa que está certa, está errada? Então indica as fontes que a gente pode considerar confiáveis. Mas não tem seres legais que vão ali bater papo com os mas a gente não vai saber quais são e quais não são, então a gente não pode pelos indicar. mentores. Eu vou pelos mentores. Essa pessoa Mas daí teria que avaliar cada programa. Fala aí já Cada logo da programa, não. Helena. Cada pessoa. Fala logo aí da Não, Helena. Selena é Nova Crop, isso é outra Isso, história. pronto. Mas essa aí é a indicação. É uma fonte Mas segura. você não pode imaginar a amplitude do que tem de A coisa gente ali. imagina. A gente sabe, Chico. Então, A internet da minha Mas é que nem geração. todo não, mundo são canais específicos que pode ter coisa boa ou não. Sim. Então, como nem todo mundo vai estar com o mentor do lado para saber. Não, mas deixa eu falar uma pergunta para nós. Pergunta. Pergunta para nós, pergunta para ele, pergunta para quem for. Eu estou tentando trazer para vocês algo gigantesco. Tem um também que é Inteligência, o nome, eu esqueci qual é todo o canal, que tem 3 caras. Os caras têm um conhecimento espetacular, eu nunca vi igual. Jovens os caras. Os óculos azuis? Sim. Os 3 caras têm um conhecimento espetacular da Bíblia e de tudo ligado ao mundo cristão, especificamente ao mundo cristão. Eles sabem a vida de cada coisa, eles sabem como foi criada a Bíblia, de que jeito, tudo que a gente fala aqui sobre a época de Constantino, dos romanos, que na realidade, que depois de Cristo, tanto tempo que foi criada a igreja, que foi criada a Bíblia, como foi criada, que foram várias
várias pontes que foi escolhida assim, não teve exatamente um critério para escolher, para criar a Bíblia. Né? E tem muita influência do ser humano na história toda. Dos reis, principalmente. Ah? Dos reis, principalmente. Sim. Do rei, principalmente, Dos reis. se chama Constantino, o principal. Ele que criou. Olha que coisa mais estranha. Roma não queria saber da igreja, não. Matou, entre aspas, que foi o que crucificou Cristo, Jesus. Tá? E Roma, depois de 200, 300 anos, virou a religião oficial, a religião cristã. Depois de 300 anos. Por quê? Porque começou a crescer tanto o número de cristãos em Roma, na região, que eles não conseguiam mais combater. Então Constantino pegou, virou cristão, e ele, a partir daquilo, havia pontos de cristãos por todos os lados, ele que reuniu todos os cristãos, ou seja, ele que criou a igreja. Investiu no ramo. Ele investiu no ramo. Ele investiu no ramo. Ramo de negócio. Isso aí, ele encontrou um nicho. E o cara que eu não me lembro agora, que é o cara que seria o personal dele, né, da época, foi o cara que era um padre, era um bispo, era tipo isso. Chegou e ele que reuniu todo mundo, ele que as coisas todas foram indo por um caminho assim. Só que eles têm um conhecimento que fala de antes, né? Quem era isso, quem era aquilo, que muitas pessoas que são faladas... Mas tu tá dizendo tudo isso, mas tu não sabe o nome do programa. Inteligência é uma coisa, não me lembro. Vê no celular. É que isso não era importante. Importante Tinha. ele deletou. Vê ali no celular, por favor. Tu quer que eu procure agora, cara? Vou dizer pro pessoal, estou aqui na frente de todo mundo. Né? Fez toda uma propaganda, né, Chico? Agora vai ter Porque que passar a ponte, né? pessoal, isso é um conhecimento muito importante para a gente saber a origem das coisas. Sim. Para saber de onde que vem, para vocês terem uma noção da onde que vem o conhecimento das filosofias, das religiões, a base de tudo, o porquê de tudo. Né? Existe o Jesus histórico e o Jesus da fé. Né? Existe o Jesus pessoa e o Jesus histórico. São seres que são diferentes, não que eles são seres diferentes, mas são concepções diferentes de Jesus. Tem o Jesus que veio à Terra, que falou tudo que tinha a falar, e tem o Jesus que a humanidade criou, né? Que a humanidade pegou e cientificou, blá. Eu estou falando que ele é assim ou ele é assado, não estou tocando no assunto. Porque na realidade, pessoal, todo esse papo é balela, porque o que importa, o que importa? Ação. Hã? É o que ele passou, dele, né? É o que ele passou. Não, O amor. não. A mensagem. Então, o que ele passou? Não interessa, é a mensagem. Passou? Ele não passou a mensagem. passou de passar. É, não de... Ele passou de sofrimento. Não. Isso. Que ele Explica o que quer dizer. A mensagem é que importa. A mensagem de tudo que ele passou do conhecimento, de amor, etc. Né? Ele chegou e disse para todo mundo, pessoal, Deus quer que todo mundo evolua. Vocês têm que fazer isso. E as criaturas levaram para milhões de caminhos. Criaram coisas que nem tinham nada a ver. Botaram valores que não tinham valor. Valores que foram criados pelo próprio ser terreno. Não existe nada disso. Existe o ser na sua labuta pela evolução. Religiões são invenções humanas. É a criação aqui do planeta Terra. A criação dessa cultura que tem um pensamento extremamente materialista. Que tudo é focado no poder, tudo é focado na riqueza. Tudo é focado em tudo que você sabe que está por aí, para fora. Então, quando tu começa a entender tudo isso, é importante a gente saber todas as linhas, para a gente ter um conhecimento dentro de nós, não só daquilo que é criado dentro de nós, porque o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos criando uma concepção filosófica, não deixa de ser uma concepção religiosa no sentido mais puro da coisa, porque se eu for falar em religião, a religião, como eu disse que não existe, é dada aquele cerimonial. O cerimonial tem muito a ver com religião. Mas no momento que eu falo do lado do amor, eu falo da conduta, eu estou falando do lado filosófico de alguma coisa. Tanto que o próprio espiritismo se divide assim. Se divide no lado filosófico, dos espíritos, no lado religioso, mas de forma entre parênteses, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. A gente consegue isso como uma forma das pessoas entenderem o que é nessa divisão. Né? Então, isso tudo, pessoal, essa divisão deve existir para as pessoas entenderem de uma forma acadêmica a coisa, uma forma de estudo.
Todas as pessoas que eu conheço que na minha vida entraram e perguntaram que queriam começar, qual era a primeira coisa que eu dizia? Começa pelo Espiritismo, que é o mais, é a porta de entrada para tudo. Através dali tu vai ter as raízes e tu vai ter a possibilidade de alçar a coisas maiores através desse conhecimento, achou? Desse conhecimento maravilhoso que é o conhecimento da espiritualidade de uma forma geral. Então nós temos que ter dentro de nós essas concepções daquilo que é verdadeiro e daquilo que é falso, daquilo que foi criado pela humanidade e aquilo que existe na sua infinitude de existência, que é a espiritualidade pura. Todas as coisas falam sobre isso, todas as coisas falam, só que de formas diferentes, com interesses diferentes e nem sempre de forma pura. Alguma pergunta? Francisco, Sim. está esperando. Desculpa, cara. Não, fica à vontade. Tá. É que eu vou voltar um passo ali no assunto sobre a evolução, tá? Mineral, vegetal, animal. Animal inferior, animal superior. Tá. Primeiro tirar uma dúvida, fazer a pergunta principal, que é a minha dúvida real. Depois que a gente chega num nível de evolução, a gente não regride. Não. Pode voltar 1000 vezes, sempre na mesma, nunca para trás, é isso? Tá. Em termos de reino, não. Tu pode regredir. Você está falando em termos de reino. Tipo, não vai, uma vez que tu chegou a humano, Isso, tu não vai mais ser não foi- animal, não vai mais ser vegetal. Tá. E assim, ó, a questão, Olha por para exemplo, mim, deixa eu abrir um parênteses agora. Tá, é A verdade história isso? do... se é verdade. Isso que a gente falou? Nunca vai ser animal? Tem a Entendeu? historinha aquela, né? Entendeu ou não entendeu? Não, entendi. Tem um problema. Não entendi. Não entendeu. Pelo seguinte, Nem eu. Eu sei, ele vai ficar a historinha que ele vai contar. existe uma coisa chamada metempsicose. O que é metempsicose? Metempsicose é uma teoria que diz que o humano, de tão mal que ele pode se transformar em animal. Mas não é que ele se transforma em animal, porque os videntes viram e É entenderam aquilo que eu mal. falei antes. É que ele tem uma aparência animalesca pelo caráter dele. Foi exatamente o que eu Então, expliquei. houve antes. uma confusão nessa definição. Que um homem Dentro do virou budismo lobo, tem uma teve a história separação. do homem que virou lobo. Isso existe um outro assunto, Atitudes Que animais. que é a eu lembro dessa história. licantropia. E aí que eu queria chegar. Aí é um assunto mais complexo, Esse assunto que eu não aí. queria tocar nesse assunto, Mas eu queria. porque nós vamos ter que estudar Licantropia. melhor. Existe essa possibilidade, mas eu não quero falar sobre esse assunto agora, porque nós temos que ter mais base Ah, para Francisco, explicar a licantropia. então não toca nesse assunto. Mas ela tocou. Né? Ela que tocou. E ele tá rindo porque ele gosta também do assunto. Nossa, eu já sou eu sou diferente, eu vou para cima das coisas. Então, por quê? Porque um ser que tem evidência viu o cara morrendo e saiu um animal ali de dentro. Eu digo, que isso, cara? E aí ele entendeu que achava que tinha regredido, não é. Inclusive, Então, a resposta é não regride em termos de reino. de reinos. Tá? Regride em termos de Agora, tu karma. pode estar indo muito bem e A moral, pode acontecer. tu pode adquirir um novo erro ou voltar um erro que tu tinha no passado. Sim. Defeito. Aí a minha dúvida principal era, nós como humanos, a gente escolhe ser bom ou ser mal, né? A gente pode ficar fazendo maldade, vai voltar, ficar voltando. Meus parabéns, tu falou certo. Escolhe significa o livre-arbítrio, sim. Sim. E aí, a minha pergunta é os animais, tá? Eu sei que tu falou antes que cada animal, querendo ou não, tem tipo uma espécie de personalidade própria e tal. Mas o animal, ele consegue exercer uma maldade Não. ele vai chegar animal e já vai, o próximo passo já é evolução. Ele não vai voltar como animal de novo? Vai. Ele precisa passar milhares de anos como animal. Não é 80 mil anos no 30 e mínimo? poucos. agora eu não vou me recordar. Eu me lembro. Eu- 35 mil em determinado. Só? Não, eu digo pra chegar ao humano, não é 80? Ah, não, mas daí tu vai ter que somar mineral, vegetal. Porque eu e o Enio tava. 75 mil. Eu e o Enio tava nessa. Não, Em média de 30 e poucos mil em cada reino. Aham. Mas eu estou chutando aqui, que eu tenho na minha mente os 35 mil. Resumindo, Tem uma- cada ser humano tem no mínimo 70 mil anos, né? o ser. bem mais. No mínimo, né? Tô Tu dizendo falou mínimo, o né? mínimo. Eu joguei bem Antes baixo. de ser ser humano, quer dizer, É. sim, milhares e milhares de anos para poder
deixa o ser humano um dia. E não é uma encarnação só como animal, são várias. Não, e várias como humano também, né, Chico? Pode ter já Não, várias. porque o animal é tempo, ele fica um tempo. Mas o humano não, né, Chico? A gente já pode estar muitos anos já como. Ah, pode, milhões de anos. Gente, vamos Ser humano. organizar os pensamentos. Tá, volta pro Kleber, volta Tá. pro Kleber. O humano é a evolução máxima do espírito, tá? Evolução em termos de ampliação da consciência, de manifestação que ele possa ter, tá? Então vamos lá. O espírito foi criado, ele vai passar um tempão sendo mineral. Qual a capacidade de reação do mineral, né? Ele vai ficar ali aguentando até que, né, dá um desastre climático, né? Mas enfim, é isso, né? A rocha, quanto tempo uma montanha, uma rocha existe, né? A gente fala lá que aquela montanha já remonta não sei quanto tempo, foi habitado por não sei quem, não sei o que lá, que tipo de animal que nem existe mais, etc e tal, tá? Então ela vai sofrendo ali erosões e etc, né? Ela não vai, alguém lá com uma pá cavar, né? Arrancar um negócio e a montanha vai dar um socão, né? Não existe isso, tá? Então é uma coisa tudo muito lento. Vai passar a ser vegetal. Que tipo de vegetal, né? O planeta, a gente pensar o planeta em ser um espírito que habita o planeta, é um corpo de um espírito. Meu nome desse espírito? Que a gente dá aqui, né? Gaia. Isso é um apelido, né? Na verdade. Teosofia fala, o espírito dorme no mineral, sonha no vegetal e se manifesta no animal vivente. No vegetal já é diferente, né? A gente já tem um pouco mais de intercâmbio, né? As trocas são um pouco mais visíveis, né? Existem, inclusive, vocês devem lembrar de uma pesquisa, um experimento que foi feito, né? Um menino, uns 10 anos, sei lá, ele pegou 2 plantinhas iguais, do mesmo tamanho, e aí com uma das plantinhas ele só falava coisas ruins. Xingava, dizia que era feia, que não sei o que e tal. E com a outra plantinha ele só dizia coisas boas. Uma cresceu e a outra, né, murchou, enfim. Tá? Então, já é uma... Claro que não eram as palavras, mas eram as vibrações, né, o que era emanado a partir daqueles pensamentos, daquelas palavras que estavam sendo direcionadas. Tá? Então, com vegetal já é um pouco mais, né, dá para perceber um pouco mais essas reações. Tá? Daí tem os animais inferiores e os animais superiores. Essa diferença é pelo tamanho, né, do cérebro desses animais. Tá? Então também vai permitir uma assimilação diferente, né, de todas essas experiências, enfim. Pessoal descobrindo que o cachorro não é o mais inteligente. Não é. Mas dá banho em muita gente. Não, eu tenho visto uns vídeos aí de animais Olha, que tão que melhor que eu. No bom sentido. E aí, então, né, depois de tudo isso acontece sempre considerando o tempo. Então, no reino mineral, o tempo é quase, né, pode ser que seja uma, entre aspas, encarnação só, né? Porque o tempo de vida de um objeto mineral, né, de um corpo mineral é muito longo. Então, Pode ser um rio, né, Adri? Pode ser um rio, né, também, né? Tá? Pode ser uma coisa de que aquele espírito vai passar só naquele corpinho ali, né? Não vai mudar, tá? No vegetal já é diferente, mas também tem vida longa, né? Mas mesmo assim pode, então, ter que ir trocando de corpo vegetal, tá? No corpo animal já é vida bem mais curta do que qualquer um. O
antecedeu, né? Então, imagina ficar, sei lá, 20 mil anos como animal. Quantos animais esse ser vai ser, né? Até passar este tempo, porque necessariamente vai passar este tempo. E aí chega, então, na primeira encarnação como humano. Né? Aí sim, abriu-se, né, as possibilidades de que esse espírito saia, né, formado na primeira, ou precise milhares de tentativas. Pessoal, inteligência limitada, tá? E isso vai ao infinito, porque daí Inteligência é o quê? falamos de vida eterna. Né? LTDA, limitada. LTDA. Mas daí, falando vamos dizer, dos rios, tipo assim, sei lá, o Nilo é imenso e o Rio Pardinho é pequenininho. É um espírito só aqui e um espírito só lá. Sim. Tipo, indiferente, vamos dizer, do tamanho da montanha, do tamanho que ela ocupe, é uma montanha, um espírito. Sim. Não tem que tipo, por ser grande tem, sei lá, 3 espíritos. Não, o planeta tem um espírito. E no caso dos rios vai mudando de espíritos, né? Porque o rio sempre tá ali, Sim, ele é vai entrar um, sai outro. LTDA. LTDA, limitada. Isso, é uma empresa limitada. É isso. Ah, tu descobriu? Sim. Porque ele sabia o que... Olha a cara que ele fez pra ti. Nossa, ainda bem que tá filmado isso, tá pegando ele. Eu te entendo, porque eu vi o Kleber me olhando Tá. desse jeito. Na verdade, essa, Eu não sei o que eu faço com ela. esse tempo todo, A gente acabou. Esse esse tempo todo percorrido para nós chegar, vamos dizer assim, no nosso ponto, o tempo é incalculável. A nossa cabeça não consegue calcular. Não. E essa história de assoprar e nascer Adão, isso também foi criativo. Coisa criativa de quem criou. É que tinha que criar essas coisas porque a humanidade não... É para tentar explicar alguma coisa. Como diz os padres, mistérios da fé. Ilustração. Mistérios da fé. Como é que é? Mistérios da fé. Sim. Acabou a história, tchau pra ti, e vai pra casa rezar. E reza 3 para nós, 4 para Maria, porque tu pecou e E pensava aí uma a coisa. gente cai, né, no que ele trouxe. Que decisões tomamos, né, que escolhas a gente faz em relação às coisas que acontecem. E nós vamos ir para o caminho, né, da conciliação, da cooperação, da solidariedade, do amor, né, da tranquilidade, ou nós vamos para o caminho, né, da raiva, do ódio, da vingança, da maldade. Né? São escolhas. A cada momento a gente está fazendo a nossa escolha. Não é que a gente acorda de manhã e diz assim, hoje eu vou ser mal. Né? Tem gente que sim! Não é isso. Tem gente que sim! Tem gente que sim. E Tem gente que só eu quis ser mais sutil. Mas é uma coisa que na hora, né, a cada momento, a gente está fazendo essa escolha. Inclusive, esse programa, a professora Lúcia, ela foi entrevistada também. Tá, mas não é só esse programa, tem aquele outro, Experiência, Paranormal Experiência também. Mas esses caras, eles são... Infiltrada aí. Tem o guru ali junto, guru. Tá vendo isso? Auto-intitulado do É um... Eu acho estranho isso aí. Hoje em dia as pessoas se auto-intitulam das coisas. Mas ali eles colocam gente de tudo que fala um monte de coisa ali. Tem umas coisas que eles até dizem depois, puxa, fiquei desconfiado de fulano, ciclano. Agora, a última vez que eu vi do Experiência Paranormal Experiência, tinha uma mulher que eu perguntei para os mentores se era real, que ela teve contato com a Helena Blavatsky. Né? E ela incorporou a Helena Blavatsky no programa. Aí eu perguntei para os mentores, vem cá, é real? Eles disseram, é. Quando ela incorporou
ela diz, ninguém tinha notado isso, né? Depois eles notaram. Eu estou falando com quem? Aí Helena Blavatsky falou, vocês estão falando com, como é que eu te disse? Com o ser que foi Helena Blavatsky. Porque a gente não é. Foi outra coisa que ela falou, foi energia. Vou procurar foi esse programa. consciência. A consciência que foi. Claro, porque na realidade, agora, tudo que vocês estão vendo aqui, nós aqui, isso aqui não existe. Existem consciências que estão aqui agora. Mas quando eu desencarnar, não existe mais o Francisco. Não existe mais o fulano, ciclano, beltrano. Foram seres, o que muda é o corpo. O ser é o mesmo, mas quando ela começou a falar, que ela iniciou a falar, eu vi que era ela. Porque eu conheço como ela fala. O conhecimento teosófico. E realmente é muito parecida com ela. Né? E essa moça falou que há muitos anos, quando ela era bem mais jovem, que apareceu essa senhora para ela, mas ela não sabia quem era. E o marido, namorado dela na época, conhecia alguma coisa e mostrou, não era essa senhora. E ela disse, é essa mesmo, essa é a Helena Blavatsky. Então foi bacana esse tipo da vida dela. Né? Agora, ela queria, Helena Blavatsky, com ela, que ela escrevesse coisas. Agora eu não sei o que aconteceu depois. Já está escrevendo? Então, o que eu quero dizer para vocês? Ao mesmo tempo que eu quero mostrar para vocês uma fonte de bastante conhecimento, essa fonte é perigosa porque pode dar tu receber um conhecimento que não é real. Eu mesmo fico sempre com o pé atrás ali, eu fico vendo, né? Essa é uma característica do plano físico. Então, aproveitando esse teu alerta, né? Do paradoxo, né? Das coisas assim. Então, na verdade, tudo pode ser usado conforme a nossa escolha, né? Para o bem, para o mal, com responsabilidade, de forma inconsequente, né? De forma egoísta ou pensando no coletivo, enfim, tudo isso são escolhas, né? O plano físico tem esta característica de a gente olhar e não saber o que está vendo. Porque as aparências geralmente enganam. Né? Sempre tem que desconfiar. Não dá para confiar em coisa nenhuma. Então, por isso que aqui na Micaelos a gente sempre está aqui. Né? Agora, é para falar? Não é para falar? Pode falar? Tem que ver qual é o assunto, qual é a fonte. Porque a Luana, uma moça ali, né? Bem apresentada, não sei o que, séria, isso e aquilo. E aí? Né? Vamos confiar nela, né? Sério? E aí. Estelionatária. Né? Eu não responsabilizo. Atrás de ti estão dizendo. É foda, né? Não, mas é complicado. Então, assim, a gente olhando para uma pessoa. Bom, tá cheio de história aí, né? De pessoas que foram enganadas. O golpe tá aí. Né? Principalmente esse lado de influência. As criaturas ganham milhões de Em qualquer lugar, milhões de e é só no besteira. contato direto, visual acontece, no contato por telefone acontece, na internet acontece, no WhatsApp Os acontece. contatos diretos, né, em negócios, isso aí é uma coisa. Tudo. Telefone te ligando toda hora, presidiário, Porque como a gente já falou em outras situações, a intenção do plano físico é justamente que a gente não saiba quem é o outro. Né? Porque é o único plano em que os espíritos de diferentes níveis de evolução estão convivendo, entre aspas, de igual para igual. Né? Então, nos demais planos espirituais, no astral, no mental inferior, no mental superior, no búdico, no nirvana, aquele endereço, né, espiritual só tem pessoas com nível de consciência búdico no plano búdico, só tem pessoas com nível de consciência nirvana no plano nirvana, e assim respectivamente. Tá? Claro que não é um lugar engessado que as pessoas não circulem, né? Mas o endereço de moradia é, né? Tipo, é como se fosse um condomínio fechado, né? Só
entra aqui quem está São os moradores. autorizado, quem passa ali no filtro. Mas o Festereta é no astral. No astral baixinho ali. Aí rola. Aqui, não. Aqui a gente pode ter sentado do lado de um do outro um espírito de nível mais baixo astral com um espírito de um nível evolutivo que a gente nem imagina o que signifique, né? E eles estarão juntos. Às vezes são familiares, às vezes são colegas de trabalho, às vezes são vizinhos, às vezes, né? Enfim. Por quê? Porque a gente precisa exercer O amor, né? perdão, compreensão, a tolerância. Aí imagina se viesse todo mundo com aquela cara retorcida lá, pelos defeitos e coisa e tal, né? Não, bem pelo contrário. Ou escrito com uma tarja, né? A gente já cria motivo para discriminar, né? Sem isso. A tarja sabendo quem quem a gente bota, né? Sabendo quem de fato é. Eu me lembro, deixa eu falar uma coisa, eu já falei sobre esse assunto aqui, um dos livros de André Luiz, se não me engano, posso estar falando besteira, mas não importa, o que importa é o fato, que estava todo mundo, imagine em plano espiritual, não plano físico, estava todo mundo no astral lá, numa colônia espiritual, lá X, ia ter uma palestra. Você lembra desse papo? Aí estava uma guria espírito, né? Vejam bem. Uma espírita. Um corpo astral feminino sentado no salão. Aí chegou uma pessoa perto dela, vestida de preto, e disse assim: oi, meu amor, tudo bom? Eu sei que ela olhou e disse assim: o que tu quer aqui? Vai pro teu plano, que deve ser as trevas, não sei o quê. Escura um pouco, criatura, porque ela estava de preto. Aí não, tá, tudo bem, não vamos conversar. Ela se afastou, daí ela falou com a outra: imagina, criatura veio lá não sei da onde, lá do baixo, não sei o quê, vem aqui conversar comigo. Essa aí, pessoal, guria, essa é a criatura que vai dar palestra para nós. Porque não tem nada a ver a roupa. Não tem nada a ver a roupa dela. Ela escolheu preto que eu gosto. Eu também não gosto de preto. E aí, eu vou ficar de preto. A aura que não pode ser preta. Agora o vestimento. Não é preto. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, uma questão de gosto. Diz de outro jeito. E aí ela pediu desculpa. Eu disse: não, mas o importante foi para te aprender que não é por aí. E pegando a situação, e desconhecimento dela também, né? Sim. Porque se ele era um ser trevoso, não poderia subir para... Claro que não. Então, né? É só, acho, um tipo de um simbolismo aí. Sim. E ela também ali, né, se julgando superior, mas julgando. Por isso Ai, não, sai daqui, vai pro teu time, tá? Mas eu tô aqui apontando o dedinho, né? Sim. Claro que isso aí não é uma história, não sei se aconteceu ou não. Sim. Mas só para dar exemplo. E mesmo que fosse, daí não teria o direito de talvez ouvir a palestra e ouvir alguma coisa que fosse lhe dar um start para melhorar. É para a gente levantar esses papos que nós estamos levantando aqui. Sim. Que é o que a gente ia fazer se cada um viesse com a sua forma, aquele ali já nem vou chegar perto, porque é pra não... E assim tu impede a pessoa de ter uma oportunidade. Essas ideias, né, elas repercutem no nosso cotidiano, né? Isso aparece aí nas grandes decisões, né, desse planeta aí, né? Então daqui a pouco a gente tem lá, a gente conversa muito sobre isso, né? As guerras acontecerem. Aí, qual é o passo que se dá para que uma guerra termine? Vamos bombardear fulano, porque daí vamos, né? As decisões são sempre agressivas, né? Não tem uma decisão que seja de conciliação, que seja de, né? Senta aqui, vamos conversar, né? Não tem essa busca, né, de fato, de um apaziguamento, né, dos ânimos. Não, é sempre quem vai dar a última palavra, quem vai jogar a última bomba, quem vai ter o... Quem vai dominar quem? E isso que a gente está falando é muito sério, nós estamos prestes a uma terceira guerra mundial. Nós estamos já quase... Na realidade, a gente já está na terceira guerra mundial. Porque, na realidade, inclusive há pouco tempo aconteceu um fato... Velada, né? De uma forma velada. Aconteceu um fato muito sério agora, há pouco tempo, poucos dias, que alguns países autorizaram o uso de armas deles no território russo. Isso não tinha antes. A França e o premier alemão
Foram uns que a outra, imagina tem que se meter nisso aí, cara. Isso aí vai dar a maior bomba, bomba literalmente, provavelmente uma atômica. Então, pessoal, nós estamos prestes a ter uma hecatombe mundial com essa guerra. De vez todo mundo chegar. Que é uma linha e fazer o contrário. de raciocínio, né? Uma linha que norteia as decisões. Isso é, né? A gente vê isso desde lidar com as criancinhas até. Não me bate! Pá! Né? Então, é muito nós sério. estamos vendo o caráter das pessoas. E na realidade os dois lados estão errados. E dos coletivos, né? Finalmente um lado bom de morar no terceiro mundo, né? Estão bem longe. Vai. Calma que não fala muito alto isso, porque... Não, o Brasil no momento está numa situação de neutralidade. Mas a gente também tem neutralidade, motivos não, para se paz. quererem guerra com a gente, né? Querendo a paz, não. A gente quer paz, mas a gente tem coisas que vão fazer com que só as que tem um pessoas não detalhe que eu queiram estou fazer falando coisas. isso, mas nesse exato momento tem países reivindicando o território brasileiro. 2 países, se não me engano. Um é o... eu posso estar falando besteira aqui. O Paraguai é um. O Paraguai está brigando com o... acho que é o Paraguai. Mas com eles nós podemos. A Venezuela não queria brigar também. Agora ficou galo agora. O Brasil é a maior potência aqui. Mas tem uns territórios. Ainda senti um orgulho, assim, né? Ocupado, né? Que era a Coreia do Norte, né? Tranquilizou. Fica tranquilo. Era a Venezuela, que também tem um exército, é grande, mas não é nem se compara. E tem um outro país aí, que eu não me lembro qual é, que está reivindicando não sei o quê. Aqui? Aqui perto, eu não sei Tem se um é o lugarzinho Uruguai. que eu tô doando. Eu acho que é o Uruguai. Vamos Uma sentar e ilha conversar. assim, Idiota. Não faz muita questão. tá brincando, mas que a coisa está ficando séria. Não, mas é isso aí. Mas chorar não vai adiantar, vamos rir. Mas a gente Pelo menos pode liberar uma conversar a respeito, serotonina, né? Mas eles estão requerendo territórios pequenos e específicos. Pequenos. Deve ser coisas nas fronteiras, né? Uma Provavelmente. ilha que tem lá, parece que é no Uruguai, que o Uruguai já até já tomou. Fernando de Noronha. Não é assim, chama em casa, né? Não fala isso, o pessoal está certo que não sabe geografia. Sabe no interior, você tá brigando da cerca? Não, é ali do lado. Por acaso, a Malvinas é do lado da Inglaterra. Vamos conversar sobre espiritualismo, que é mais. Volta. Fala, meu amor. O que eu percebi é que no meio da sala está correto, serve, pode ser falado também, mas... Sim. Pode falar. É um senhor está com uma calça clara, meio arremangadinha, assim, uma camisa mais escura e um chapéuzinho na cabeça. Então o que é? Um chapéu na cabeça. Tá olhando para ti. Tá. Deve ser algum amigo. Vê quem é, né? Eu acho que é o teu pai. Tá, mas como é que ele é assim, mais ou menos? Um pouquinho assim, mais daquela altura ali da madeirinha ali. Sobrando. Não muito claro, nem muito moreno. Quanto tempo? E tá com o chapéuzinho na cabeça. Uma camisa assim marrom. Não, meu doutor está dizendo que é meu pai. Tá. Então chama um beijo para ele. Então. Às vezes, há um tempo atrás, ele aparecia lá em casa. Ele batia no meu ombro, batia mesmo, assim. Se eu olhar a boca, não tem ninguém dele cantar ele. E eu percebi também, não sei se está correto, eu percebi atrás de ti. Sim, pode falar. Índio. Hã? Um índio. Esse índio é moço ou é mais velho? Meia idade. Tá. É que eu. É outro. É que numa encarnação. Passou o tempo. Passou 30 anos. É que numa encarnação eu fui índio Comanche. Tive ligações com. E tinha um xamã que era meu tipo, meu protetor. E ele incorporou em mim várias vezes, se manifestava. Não é o que canta? Ah? Não é o que canta? Não, o que canta é um rapaz jovem inca. É. Ele é gurizão. Não sei porque volta e meia eu me lembro, eu olho pra ti e eu lembro dele. Eu vejo ele caminhando assim na mata. Sim. Faz Agora eu muito estou tempo falando que ele não se começou manifesta. a se aproximar das entidades. Mas aquele que canta é correto? Hã? Aquele que canta é correto?
A percepção? É um jovem, um rapaz jovem. Tá correta a percepção? Sim. Eu percebo ele do lado de uma árvore cantando. É, eu já estou sentindo ele se aproximando. Vai cantar. Vai cantar? Ele vai cantar? Parece até. Vou cobrar. Agora que é cantar. Viu? Cantando. Ah, puxa. Tá, que vocês aproveitem esse momento então para receber muita energia que vai vir, muita força. Salve, Zefírios e isso é muito importante, Zefírios, e tudo isso que está sendo falado, porque é um estímulo para cada um de vocês, para cada um de nós. Sabeis a beleza da criação do Pai Maior, da pureza, do amor e da luz no meio dessa escuridão que é esse mundo físico. Quanta luta, quanta coisa nós temos aqui cumprir, quantos sofrimentos, mas também quantas alegrias, quantos aprendizados se faz com tudo isso, filhos. Que vocês não se sintam menos que ninguém, nem mais do que ninguém, filhos. Que todo mundo tem um poder divino dentro de si. Ninguém é melhor e nem pior do que ninguém, filho. Todos nós somos irmãos, filhos. Todo mundo merece ajuda, todo mundo merece carinhos, todo mundo merece, filhos, um xingão também, muitas vezes, filhos. Mas que devemos sempre dentro de nós ter o amor infinito, o amor universal, para transmitir para cada irmão, filhos, para dar o exemplo, para dar o carinho, aquele amor que floresce dentro de cada um e cresce cada vez mais. Isso é bonito. Todas as falanges estão aqui para agradecer todo o carinho de vocês. Esse lugar maravilhoso que é a luz de algum lugar, que é a luz de aqui, que é a luz dali, que transmite tanta coisa maravilhosa, que isso aqui vai ficar muito tempo, filhos, e muitos séculos, e quem sabe, sendo a formação de coisas que nós nem fazemos imaginados no futuro, em outros tipos de culturas, em outros tipos de civilizações, filhos. A origem foi lá há muito tempo, atrás. A Micaela, filhos, ela veio-se para ficar. Que todo mundo sabe, nada vai impedir, porque a vontade é do Pai. Que assim seja. Salve a todos. Rogério.
Daí o que vocês viram? Ô, Francisco, Fala. tá correta a percepção quando o índio cantou? Sim. É quando ele cantou, assim, muito raios de luz, assim, se expandiu aqui dentro. E das palavras, eu entendi. Uma vibração, assim, né? Sim. A língua dele, tu compreende? Tu entende? Pois é, mas é que como eu entendo as palavras dele, tá correto, assim? Sim, não sei. Mais ou menos. Mais ou menos, alguma coisa assim. Eu consigo, É um assim... inglês tupiniquim, que nem o meu. Assim, só na minha cabeça, assim, que eu consigo, sabe? Telepaticamente perceber. Eu percebo as palavras dele, assim, sabe? E aí? Só que eu não consigo daí depois decifrar elas, né? Mas na minha cabeça eu consigo entender. Entendi o que tu quer dizer. As palavras que ele fala. E pode ser dito, pode ser revelada a mensagem. Poderia, mas é que não foi bem captado, né? Tá, tu disse quem revelou? Falar pra gente o significado daquela mensagem que o índio deixou no fim. Ah, se a gente conseguiria... Passar então. Vamos ver se é possível. Quer perguntar alguma coisa? Quem falou no final agora foi o índio? Foi o índio Xamã. Tá, e o que eu percebi está correto? O que tu percebeu? Pode Sim. falar. É que tu falou que é um jovem, né? Não, o jovem que cantava. Ah, tá. E por isso que eu fiquei na dúvida. Aí quem falou não foi o mesmo que cantou. Não. Porque eu percebi, tipo, no teu rosto, assim, barba toda branca, sobrancelha toda branca, assim. Um senhor bem velho, bem de idade. Pois é, não sei se não era o meu mentor, Lubs Arrampa. Cara, tipo, nitidamente não é teu Não, rosto. ele estava junto. Ah, tá. Ele estava só junto, ele não falou. Eu vi o teu rosto, não era tu, assim, era um senhor. Mas ele era um pouco careca, né? Sim, só sobrancelha Magro. branca, barba branca. Lubs Arrampa. Tu conhece os livros de Lubs Arrampa? Se tu olhando, dá um Google, vai ser essa imagem que tu vai ver provavelmente. Vê no Google, Nunca vê ouvi quem é. falar. Lubs Arrampa é o seguinte, levanta as caças, presta atenção. Peraí, Chico, só um pouquinho. Deixa eu só responder sobre a mensagem. Sim, tu viu? A mensagem, eu não vou conseguir ter ela toda estruturada, tá? Mas a ideia, né, é justamente da natureza, sobre a natureza. Tá? Então é como se ele dissesse: o rio é nosso irmão, a mata é nosso irmão, é nossa irmã, né? A terra precisa ser preservada, precisa ser cuidada. Então foram várias, como se fosse uma oração mesmo, um canto assim, né? Trazendo várias coisas neste sentido. Porque tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul é causa humana. E não é só causa humana no Rio Grande do Sul. Não é só, é causa humana no mundo e aqui também. Teve um momento do canto dele que eu sentia, não sei se foi impressão minha, mas que eu senti um pesar, uma tristeza, assim, teve um momento, eu não sabia o que ele estava falando, mas eu sentia que tinha... No canto, o canto desse jovem Inca é um canto de amor. De alguém que ele teve um momento sofrido ali, uma hora ele parece que muda a... Ele perdeu tem sempre uma variação, né, no canto, assim, tem uma parte que é parecida, assim, reconhece a marca dele. O começo já. Mas ele às vezes ele cantava também Xambalá, ele botava Xambalá, sabe? Ele cantou. Xambalá é uma cidade. Que foi de outro amor que ele estava falando. Tá, é o seguinte, ó. É o seguinte. Os livros de Lubs Arrampa eu li há muitos anos, tá? Sei lá, 40, sei lá. Tá, deixa eu te explicar. Lubs Arrampa, ele foi um monge tibetano, tá? Existe uma coisa que acontece que é muito, muito raro de acontecer. É troca de espírito. Existe. Mas não é normal de acontecer.
Tá? Porque o espírito ele tem que vir, tem que reencarnar, blá, blá, blá. Mas tem casos de alguma missão, algum momento X, que aquele espírito tem que sair daquele corpo e ser habitado por outro. Existe isso. Esse é o caso do Lubzanrampa. Lubzanrampa é o nome de um monge, e na Inglaterra existiu um cara que eu me esqueci o nome, em inglês. O que tu viu foi a cara do inglês que recebeu o espírito de Lubzanrampa, mas ele não incorpora, ele encarnou mesmo. O cara saiu e ele entrou. Esse escritor inglês queria se matar. Aí, em sonho, eles disseram assim, ó, tu quer te matar, então tu vai embora, mas tu empresta o corpo para nós, pelo menos tu deixa o corpo para uma missão boa. Você não sabia disso? Tá, tu leu já sobre isso. E esse escritor pegou, faz o seguinte, tu sobe numa árvore e deixa o resto por nós. Se não me engano, foi isso que aconteceu. Ele subiu, caiu e trocou o espírito ali. Ele deu uma desligadinha e saiu Porque é impressionante os livros desse escritor falando sobre os Lubzanrampa. É como o cara nunca foi no Tibete, ele nunca foi. Os livros leem entre os monges do Tibete, o médico de Lhasa, o que mais? Me lembre aí. A caverna. A caverna, muito linda a caverna. Também. Que mais, pessoal? E aquele mestre, não sei o que, na dele também. Exatamente que eu vi. Tá aí, ó. Qual tu mostrou? Mostra. Tá. Só que é o escritor, né? Não é o nome dele. Então, os livros dele fala de coisas assim, a rua tal, não sei o que eu dobrei, a rua tal, e ele nunca tinha ido no Tibete. E ele não incorporou nem nada. Então houve esse caso dessa explicação. Porque também tanto faz para nós. O que importa é o que aconteceu. Há quem diga que no corpo de Jesus rolou isso aí, mas eu não sei se a gente já falou sobre isso. É muito complexo o que aconteceu com Jesus. Não falando sobre isso. Precisamos consultar os mentores. Então tá, vamos deixar para um outro dia, então. É uma complexidade muito grande. Né? Dizem que rolou um negócio assim. É que ele tem que entender o que é Cristo. Segundo Ramatiz, aí nós vamos entrar noutra área que é Ramatiz. Saiu Jesus e entrou Cristo, foi uma frase assim, né? Existe o ser que é o chefe, digamos assim, do sistema solar, o Cristo. E existe muita coisa. Eu estou te falando, as coisas que eu falo são conhecimentos de livro e tem o nosso conhecimento da logosia, que é aquilo que tinha sido no plano espiritual. Então tudo que eu li, que eu sei, a gente tem que consultar o plano espiritual para ver se é real ou não é. Então Jesus é muito complexo. Não é só o ser Jesus que está ali, é muita coisa, entendeu? Na realidade, né? E tem muita coisa que é mentira também. Mas assim, para a gente já caminhar para os finalmente, Um pouquinho. tudo isso que a gente falou, né, e que a gente vem falando ao longo dos estudos, como eu disse, tem que servir para o nosso cotidiano. Não interessa a gente saber o nome do plano, o nome do sei lá, se é anjo, se é gnomo, se é o planeta X, quantos mil anos ficou como mineral, quantos mil anos ficou como não sei o que lá. Se a gente sai daqui e sai chutando o balde. Eu acabei de ver uma notícia aqui de Santa Cruz, de um rapaz de 16 anos, estava trabalhando no supermercado e sofreu uma ofensa por ser negro, por um cliente. E estava encostado num pilar, sei lá, alguma coisa assim, e a cliente disse que a parede estava suja porque ele estava encostado. Suja é ela, né? Pois é, assim, né, a gente falando das aparências engano, né, dessa ilusão do plano físico, vê como se a gente enxergasse essas almas, né, que talvez que diferença a gente teria de percepção, né? Mas assim, gente, é uma coisa que não tem explicação alguma. Eu
fico com vergonha alheia, né? A gente tem uma dívida gigantesca com o povo negro, né? Impagável. Por tudo que já passaram, sem nenhuma explicação, nenhuma justificativa. Enfim, é uma coisa assim, muito triste. Não é só aqui, né? Enfim, é uma cultura que infelizmente foi repetida, semeada, né? Cultura, né? Então, aspecto cultura no sentido disso ser perpetuado, né? Então, um passa para o outro, é uma coisa assim, muito triste. São pessoas que estão sofrendo ainda os reflexos do que aconteceu ainda hoje, né? Isso que as pessoas não entendem a necessidade de cotas, acham que isso assim, é uma coisa assim... Por isso que eu sempre a notícia indico. agora lá da Europa, né? Do torcedor que foi penalizado por racismo contra como é que é? O Júnior. Como também acontece em Portugal, racismo, não racismo, preconceito contra o brasileiro. Xenofobia. Então, assim, é isso, a gente precisa incorporar, de fato, esses valores, né, de irmandade, de solidariedade, de amor, enfim, né, parar com essas... assim, vamos supor que a gente conseguisse ver um espírito, com a pessoa como ela é em espírito. Tá? E a gente visse um ser muito pouco evoluído, né? Um ser que fosse trevoso, como a gente chama, né? Que habita lá as trevas. Nós deveríamos ter preconceito com este ser. É isso que a gente tem para dar? A gente tem que se fazer essa pergunta. A sexualidade também, né? Qualquer coisa, né? Então, se eu sou um espírito evoluído, eu me acho, né? Melhor que alguém, o que eu fazer para dar para essa pessoa de diferente, então? Eu vou espizinhar, eu vou humilhar, eu vou colocar de escanteio, vou dizer, não, aqui não, né? Então, essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Que tipo de sementinhas nós estamos deixando no nosso caminho? Não, só queria dizer, falar uma frase que me marcou, que veio de meses atrás, acho que foi no ano passado, depois de um grupo de estudo, que vocês passaram muitas informações, assim, foi bem interessante. Alguém falou brincando, assim, no final, falou para vocês, resume rapidinho tudo que a gente falou aqui, e tipo, me marcou demais, assim, ó, quase que diariamente eu lembro de tu dizer assim, ó, para resumir bem tudo que eu falei, façam o bem. Isso tipo, me marcou bastante, assim, que, tipo, frase curtíssima, que acho que tudo que a gente vem aqui e busca aprender, eu acho que se resume tudo nisso. Agora, hoje eu vi uma coisa interessante. Eu estava no centro, acho que foi hoje, né? No centro de Santa Cruz. Estava caminhando no centro, daí eu vi longe assim, um rapaz bem alto, era um homossexual, né? Vestido, acho que era um vestido de mulher, assim, né? Bem alto, e ele estava fazendo propaganda. Aí ele fez assim, chegou uma senhora, uma loira. Na dúvida chamam de LGBT, porque tu não sabe se ele é homossexual, não pode. Tá, LGBT, tá. Aí a senhora veio e foi falar com ela, a senhora tem uma coisa contra bicha? Aí ele, não, ela fez assim, né? Aí então me veio propaganda, não sei o quê. Querido Deus do cara, Deus mesmo. Aí ele desarmou, ele desarmou ela. Exatamente. Aquilo que eu vi antes está correto quando Hoje eu vi um podcast desse da Fonseca Pendo, do Paranormal Experiência, falando o que é o Pendo e o que não é. Quer falar em inglês também? Experience. Paranormal Experience. Paranormal Experience. Tá, sim, está correto. Assim, parecia que estava escuro, mas aí conforme ele ia cantando, vinha luzes assim, e dava a impressão que ele batia um chicote assim no chão, como se fosse, sei lá, sim. entendi.
e em seguida de como se fosse um olho, sei lá, olhos, alguma coisa só me olhando assim. Vendo vocês descreverem, né, as percepções em relação ao mesmo momento, né? Faz eu me lembrar do Chiquinho aqui. Eu? O que eu fiz? Tu lembrou de mim, eu lembrei dele. Mentira. Não, o Francisco sempre fala, né, sobre a nossa busca pela verdade, né, que faz parte, inclusive, do nosso lema aqui da Micaelis, né, que através da verdade a cura. Então a gente busca a verdade. E aí o Francisco quer como se fosse 7, tu sempre fala em 7 cegos, não sei por que 7, né? E um elefante branco. Não. E um elefante branco, né? Que os cegos vão, cada um vai descrever a parte do elefante que está tocando. Todos os dias é verdade. Né? Um vai pegar no rabo, vai dizer que é uma coisa comprida, fininha, não sei o quê. O outro vai pegar lá no marfim, é duro, né? Não sei o quê. É grosso, porque a pata é largou, né? Coisa e tal. Mas nenhum deles vai. Nenhum deles vai dizer a cor do elefante, né? Sim, porque nunca vão saber. Porque nós estamos aqui no plano físico. Né? Então a gente nunca vai descobrir toda a verdade enquanto estivermos aqui. É aquela velha historinha sempre, né? Que a gente enxerga pela fechadura da porta, né? Sim. Fala, querido. Não, eu queria perguntar por que toda essa emoção quando você gosta de falar? Quando o quê? Por que ela está com tanta emoção? Porque tem entidades que estão contigo, pessoas que têm amor, que tu não está mais tendo contato, que estão no plano espiritual. Então te transmite essa saudade, esse amor, por isso que tu sente. É uma saudade muito grande desses seres. Né? Todos nós temos isso aí, seguido acontece. Queridos. Não. Deixa fluir, deixa fluir. Não, o mais incrível de tudo, como eu desde guri, adolescente, sempre busquei conhecimento, tu chegar no momento X e tu saber que o conhecimento ele é infinito e que tu não consegue, aqui no plano físico, saber de quase, entre aspas, nada. Eu não quero que desanimar vocês, né? Mas a gente tenta transmitir aquilo que existe no plano físico, né? Mas o conhecimento maior, a parte maior, se é que eu poderia chamar maior, porque o infinito ele não é maior, ele é infinito, ele não teria como eu dimensionar. Mas é muito importante saber o que existe para que a gente tenha dentro de nós a formação de uma filosofia de vida, de conduta moral e de maneira de existir no mundo, não só no mundo físico, como no universo. Assim. Saber o que somos, o que não somos, o que devemos ser, o que fomos, para que a gente saiba quantas vezes a gente se para, às vezes, puxa vida, o que eu sou, para onde é que eu vou, parece que eu não sou nada. Tá? Se tu comparar com o universo, comparar com tudo, a gente não é nada mesmo. Mas a gente é uma coisa meio estranha. Ao mesmo tempo que tu tem a sensação de não ser nada, tu é. A gente não é nada e é tudo. A gente não é nada e é tudo. É muito Talvez o começo, moço. Talvez o começo de tudo nós somos. E o fim também. E o fim também. A morte é uma coisa muito doida, inclusive até eu sempre vou lá, eu gosto de falar isso, eu vou a Rio Pardo todo dia, segunda, quarta, sexta eu vou a Rio Pardo, vou lá no posto de gasolina conversar com os amigos, que eu tenho há anos ali, e esses amigos já morreram 4. Eu quero um ano e meio pra cá morreram 4 daqueles que... E olha, você ainda sou amigo mesmo. Vai chegar o dia que ele vai estar sozinho lá. Às vezes me vem na mente, o cara conversar comigo aqui já não está mais aqui em pouco tempo. Eu me lembro, eu estou falando para vocês e me lembrando de tudo. Que tu tá botando no café deles. Que tu tá botando no café deles, assim. Não estou botando nada. Só pra eu saber. Eles fez besteira, muitos fizeram alguma besteira para não continuar vivendo. É muito cada história bem triste de cada um, mas não é o caso. Tá, pessoal? Eu queria só perguntar, senhor,
Pode, claro. Quando o índio terminou o canto, estava correto que eu percebi, posso falar? Sim, sim, sim. Eu percebi que ele entregou para cada um sachêzinho de chá, tipo um chazinho de Sim. cura. Eu queria, de repente, que você colocasse se era uma cura física, uma cura espiritual. Não, era uma cura. Era uma É energia. simbólico, né? É simbólico, uma energia de cura da natureza, para que cada um se. Energia não, substância de cura. Substância de cura. Energia, eu falei porque tudo é energia. Tá, pessoal? Então vamos terminar, porque chegou a hora de descansar. Um beijo para todo mundo.